Muito boa tarde para você, bem-vindo e bem-vinda a esta edição do Meio-Dia na Itararé. Olha só, a vacinação contra a Covid-19 aqui em Campina continua suspensa por falta do imunizante. E aí os pacientes que estavam para tomar a segunda dose estão com o seguinte questionamento: será que há prejuízos caso a segunda dose não seja tomada após os 28 dias exatos? Veja na reportagem. Idosos que foram receber a segunda dose da Coronavac foram frustrados pela informação de que as vacinas tinham acabado em Campina Grande. Hoje, o recomendado é que haja um intervalo de 28 dias para que a dose de reforço da vacina chinesa seja aplicada. Segundo essa imunologista, a aplicação das duas doses é essencial para completar o esquema vacinal. A segunda dose é necessária porque ela vai estimular, ela vai dar o que nós chamamos de um boost, um reforço no sistema imunológico, né? E vai manter os níveis de anticorpos neutralizantes. Se você só toma uma dose, então você não vai ter os níveis de anticorpos neutralizantes necessários para lhe defender, tá? E não vai conseguir alcançar a eficácia desejada da vacina. Então, é importante as duas doses. O indivíduo com uma dose apenas, ele não está imunizado. Ele pode contrair a doença, né, adoecer e até morrer. A aplicação da primeira e segunda doses da vacina contra a Covid-19 permite, com eficácia comprovada, interromper as cadeias de transmissão do vírus e evitar que a doença evolua para casos mais graves, que necessitam de internação e intubação. O principal problema da paralisação da vacinação é que quanto mais tempo demorarmos para vacinar, maior o risco do coronavírus continuar a circular, infectar, se mutar em novas variantes e tirar a vida das pessoas. Enquanto não conseguirmos bloquear a circulação do vírus com uma vacinação em massa, né, com um esquema completo de vacinação, por exemplo, para as vacinas utilizadas atualmente são 2 doses. Então, corre o risco desse vírus continuar se multiplicando, circulando dentro da população e fazendo cópias. O atraso vai retardar a proteção de grupos prioritários. E com relação à resposta imunológica, especialistas explicam que os pesquisadores ainda estão realizando estudos sobre possíveis prejuízos desse atraso. Estudos ainda estão sendo feitos com o prolongamento desse intervalo para a própria Coronavac. Agora, o grande risco é que essas pessoas que tomam uma dose, elas têm a falsa percepção de que estão imunizadas e começam a se expor. O governo do estado divulgou um vídeo enfatizando que não há prejuízo se a segunda dose for tomada poucos dias após o prazo. Tão importante quanto a primeira dose de uma vacina é a segunda dose. Os laboratórios fabricantes das vacinas têm dito, como por exemplo no caso do Butantan, que um maior intervalo entre a primeira e a segunda dose ajuda a produzir uma defesa melhor pelo nosso sistema imunológico, dizendo inclusive que reforça a recomendação de um intervalo de pelo menos 28 dias entre a primeira e a segunda dose de Coronavac. A vacina Oxford Fiocruz também tem um intervalo maior entre a primeira e a segunda dose, de cerca de 90 dias. Todas as vezes que este intervalo é superado, eu espero um pouco mais que 28 dias na Coronavac, ou um pouco mais que 90 dias, no caso da vacina da Fiocruz, não se perde o efeito desta vacina. Pelo contrário, o que pode ameaçar esse efeito é não fazer a segunda dose em momento nenhum. A coordenadora de imunização de Campina Grande informou que as equipes estão aguardando o recebimento de um novo lote para continuar a vacinação. E os idosos que estão entre 70 e 79 anos, com atraso na segunda dose, terão prioridade. As nossas remessas, elas são entregues semanalmente, né? Geralmente na sexta-feira. Mas pode ser que tenha mudança de dia, mas geralmente é na sexta-feira. Então a gente tem um público, né, que está precisando ainda, eles têm que receber a segunda dose da Coronavac, que é o Instituto Butantan, e a gente aguarda nessa próxima remessa o quantitativo que a gente vai receber para fazer a divulgação e encaminhar esses usuários para que eles possam estar recebendo a segunda dose.
Enquanto a segunda dose não chega, ou a sua primeira dose também, a gente tem que continuar tomando todos os cuidados, as medidas de prevenção contra a Covid-19.